Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem foi entrando, fala boa noite pra mim. Converse comigo. Tudo bem? Vocês estão me vendo direitinho? Tudo certo? Boa noite, Leilinha. Boa noite, Gio Paola. Boa noite. Oi, Tatiana. Tudo bem? Sâmia. Boa noite, Érica. Noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo animado? Estão me ouvindo direitinho? Imagem tá ok? Tudo certo? Enquanto o pessoal vai entrando, beber um pouquinho de água. Eu queria perguntar para quem tá aqui o que entende por autoestima. O que vocês acham que é autoestima? Quem for aluno da Semana da Disciplina Positiva ou for aluno do curso de mau comportamento pode responder também. O que você acha, o que você sabe, o que você entende por autoestima? O que é autoestima, gente? Você tem autoestima? Você pode responder também. E a outra coisa que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, ó, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Uma brincadeirinha. Toda vez que eu falar pra vocês alguma coisa que faça despertar uma luzinha em vocês, que vocês tenham algum insight, eu quero que vocês comentem e coloca nos comentários um emoji de uma lâmpadazinha, tá bom? Ou de um sol, alguma coisa que seja de luz. Combinado? Toda hora que vocês entenderem, que falar alguma coisa que faz sentido pra vocês, vocês comentam aí pra mim uma luzinha. Se vocês entenderam, coloca pra mim a luzinha agora, pra eu saber que vocês estão me ouvindo quando eu tô conversando sozinha. Vou esperar aparecer alguma luzinha aqui. Eu acho que não tem ninguém me escutando. Yasmin, Eda, Naya, Alice, cadê a luzinha? Coloca a luzinha nos comentários. Ótimo, obrigada pela participação, não estou sozinha. Muito legal. Olha, a Sub Bastos falou que a autoestima é aceitação. Legal. Alguém tem mais alguma ideia sobre o que é autoestima? O que vocês entendem por autoestima? Oi, Kelly. Mariana, você já pode falar o que é autoestima e que você é aluna. Saudades também, querida. Vai chamar as amigas? Todo mundo chama as amigas. Chama as amigas, manda um vídeo pra todo mundo chegar aqui pra gente estudar, pra gente ser melhor pai, melhor mãe. Eu vou ler pra vocês uma definição do dicionário, tá? Sobre o que é autoestima, tá bom? Autoestima. Kelly, não fui eu que te salvei, foi você que te salvou, tá bom? Um abraço pra você, virtual, tá bom? Autoestima é gostar de si mesma. Sou aluna, mas não comecei ainda, então você vai saber mais. Ser feliz do seu jeito. Legal, isso mesmo. Se gostar, se aceitar, certo? Eu vou ler pra vocês o que o dicionário diz sobre autoestima. Autoestima, apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. É isso mesmo que muita gente falou. Agora eu quero saber o seguinte, você que está aí, você considera que você tem autoestima? Que você tem o seu senso de auto-valor? Me responde. Você tem autoestima? O que você acha? Você acha que você foi ensinado a ter autoestima? Como que você foi ensinado a ter autoestima? Respondem pra mim. Outra coisa. Vocês acham que vocês prestam atenção em relação aos filhos de vocês? Se os filhos de vocês têm autoestima? Não, eu nem um pouco. Muita gente falando que não. Eu acho que às vezes, não. Acho que sim, legal. Sim, fui ensinada. Muito bom. A maior parte das pessoas aqui estão respondendo que não, que acha que não tem autoestima.
E isso é algo que eu vejo diariamente no consultório de adultos que não têm autoestima e crianças que também não têm. Vocês já viram que eu posso colocar um batom aqui, né? Gostei do meu batom. E às vezes alguém fala pra mim, não gostei desse batom. E alguma pessoa vai achar que o batom não ficou legal porque alguém falou. Acontece isso com vocês? De vocês colocarem alguma roupa, escolher alguma coisa, escolher uma roupa, escolher um curso, e alguém falar alguma coisa, vocês mudarem de ideia, vocês acharem, parece que não quero mais, pensei errado. O que vocês acham? Vou ler um pouco das respostas aqui. Não fui ensinada, eu fui ensinada pela mesma pessoa que acabava com a minha. É difícil, né, Yasmin? A Isabela tá dizendo, a minha filha reclama da cor dela, que é morena, igual o pai. Ela disse que queria ter a mesma que a minha, branquinha. Meus pais sempre me fizeram sentir importante, inteligente, bonita e amada. Que legal, Érica. Sinta-se uma pessoa privilegiada. Um grande abraço para você e para seus pais. Isso com certeza foi fundamental. Boa noite, acho que sim. Tem uma que tem autoestima alta. Isso aconteceu comigo exatamente o batom. Olha, conta pra gente aí, Gisele, a história do batom. Então, eu vou tentar salvar a live. Eu tentei salvar da última vez, mas aí o Instagram travou e não salvou. Vou tentar novamente. Infelizmente eu não tenho, estou com medo de influenciar a minha filha a não ter também. Não estou extravagante, então não mudo de ideia. Eu fui metralhada em todos os sentidos, não somente com aparência, mas também com atitudes. Muito bem, Juliana, é isso mesmo. A Lu Moraes está dizendo, já deixei de fazer 1000 coisas por ser criticada e debochada. Minha mãe falava que eu tinha um coração ruim. Em geral, somos comparados, buscamos aprovação alheia, eu fiquei mal. Sim, depois que alguém fala algo negativo, eu penso negativamente também. Minha mãe cuidou da nossa autoestima, legal. Olha só, então assim, eu tenho duas exceções aqui, duas ou quatro, 4 exceções de pessoas que falaram que a sua autoestima foi cultivada, né? E as outras pessoas não. Eu não acho que um pai ou uma mãe faça assim, eu quero fazer com que essa criança não tenha autoestima, eu quero que ela não tenha autovalor. Não acho. Eu acho que a maior parte dos nossos pais, eles estavam fazendo um trabalho achando que estavam contribuindo com o nosso valor, achando que estavam fazendo um bem pra nós. Então, quando eles criticavam, quando eles falavam, né, eles achavam que estavam nos ajudando. Isso daí eu tenho certeza, mas vocês concordam comigo que, bom, se essa maneira de desenvolver a autoestima fez com que as pessoas de hoje, os adultos de hoje, não tivessem autoestima, então não deu certo. Vocês concordam comigo? Então, se não deu certo, a gente precisa fazer diferente. Então, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre um jeito de fazer as coisas diferentes. A Gisele tá falando que uma vez uma pessoa disse que o batom não ficou bom. Eu não mudei minha opinião do batom, mas fiquei muito triste com isso. Sabe por que isso acontece, Gisele? Quando a gente escuta a opinião do outro mais do que a nossa, porque o nosso volume interno tá muito baixo. A gente acaba escutando mais as pessoas de fora do que a pessoa que está dentro de nós mesmos, entendeu? Olha, o Renato falou uma coisa muito legal. Assim, inclusive, quando minha esposa escolhe uma roupa para nossa filha, ela acha uma outra mais bonita que ela gosta, mesmo que seja mais velha ou não é a mais bonita, se ela se sente mais bonita, acho super importante deixar ela usar. Eu também acho ela super importante usar. Criança faz algumas combinações, né, bem engraçadas, né? Eles adoram colocar estampa com estampa. E é importante, Renato, a gente deixar essa criança, sim, né, impor essa vontade dela de usar uma roupa. Por quê? Porque ela vai aprender que a opinião dela é mais importante que as outras pessoas. Se a criança entende que se ela gostar é o mais importante, quando as meninas perguntam aqui, por exemplo, você gostou da roupa? Eu falo, olha, eu posso ter gostado ou não gostado, mas essa opinião não é a mais importante. A mais importante é a sua. É você que tem que achar a roupa mais importante. Então, eu tô cultivando as minhas crianças a entenderem que a opinião dela é mais importante. Isso é muito difícil para os pais, porque muitas vezes os pais querem que a opinião deles se sobreponha à opinião das crianças, entendeu? Tô vendo muitas luzinhas aqui, que legal, isso mesmo, gente. Sempre quando eu vou falar alguma coisa que gere algum insight em vocês, coloquem as luzinhas. Eu alisei o cabelo a vida toda, assim que deixa ele cacheado por causa da gravidez. Porém, muitas pessoas dizem que tu fica mais bonita de cabelo liso. Me olho no espelho e só penso em alisar. Bom, teve uma vez, vou contar um exemplo pra vocês, tá?
que a Valentina veio em casa, né, e falou que um coleguinha falou que ela era feia, chamando ela de feia. Isso vai acontecer, isso eventualmente acontece, né? Acontece. E aí ela falou pra mim que assim, mamãe, um coleguinha me chamou de feia. O que a maior parte dos pais fariam? Não, minha filha, você é linda, você é maravilhosa, você é a criança mais linda que existe. O que eu falei pra ela? Talvez ele te ache feia. Mas e aí você virou feia? Só porque ele falou? Não. Essa é só a opinião dele. Ela ficou assim, né? Eu falei, a gente tem que conviver com pessoas que não nos acham bonitas. E tá tudo bem. Tá tudo certo. É assim que vai ser a vida. Nós vamos conviver o tempo inteiro com pessoas que não nos acham bonita, que não nos acham legal, que não nos acham interessante. Mas todo mundo tem que achar a gente legal? Todo mundo tem que achar a gente bonito, interessante? Precisa disso? De onde que vem essa vontade de querer agradar todas as pessoas? Isso vem lá de criancinha, de pequenininho. Então é desde criança que a gente cultiva essa ideia na criança que nós podemos conviver com nem todo mundo gostando da gente. Daí eu falei pra ela, olha, às vezes a mamãe fala alguma coisa no Instagram, por exemplo, e tem pessoas que não gostam daquilo que eu falei. Mas tem pessoas que gostam daquelas mesmas coisas que eu falei. Então acaba que com o tempo no Instagram as pessoas vão seguindo outros caminhos. E aqui vão ficando pessoas que se identificam com aquilo que eu faço. Então é sempre importante a gente falar aquilo que a gente acha, que a gente gosta, e viver do modo que a gente gosta, porque a gente vai atrair para perto de nós pessoas que gostam da gente do jeito que a gente é. E não a gente fingindo alguma coisa porque a gente quer que outras pessoas gostam da gente. E aí você tava falando do cabelo, né? Eu falei pra ela, olha, tem pessoas que vão achar uma pessoa bonita porque tem cabelo liso. E tem pessoas que vão achar a pessoa bonita porque tem o cabelo enrolado. Você já pensou, Valentina, se normalmente ficasse assim, então agora eu vou ficar com o cabelo enrolado, porque daí eu vou fazer com que aquela pessoa me ache bonita. Não, mas agora eu vou ficar com o cabelo liso, porque aquela pessoa vai me achar bonita. Entendeu? Então, cada um dentro de si tem as suas crenças, os seus valores, daquilo que acha bonito, daquilo que acha feio. Como que eu, dentro de mim, vou poder agradar todas essas pessoas? É impossível que eu hoje aqui nessa live fale alguma coisa que vai agradar 100% das pessoas. Sempre vai ter alguma pessoa que não vai agradar. E é normal. Tá tudo bem. A gente precisa aprender a conviver com isso. E é muito difícil a gente aprender isso na fase adulta. É mais fácil quando a gente ensina nossas crianças na fase de criança, entendeu? Agora eu vou ler um pouquinho aqui as respostas que vocês falaram. Legal, muitas luzinhas. Todos os dias conversa com meu filho, digo que busque seus sonhos, não desista, enfrente os medos e que a opinião dele é mais importante que a opinião dos outros. Isso mesmo, legal. É exatamente o que eu falo também aqui em casa. Até hoje eu tento agradar a todos. Pois é, Sueli, mas tem jeito, sempre tem tempo, tá? É um exercício muito interno de pensar do porquê que a gente quer agradar as outras pessoas. A gente quer agradar as outras pessoas é porque a gente quer que todo mundo goste da gente. Mas por que a gente quer que todo mundo goste da gente? Dá pra conviver com um mundo em que algumas pessoas não gostam da gente? Dá pra conviver, se a gente gosta da nossa própria companhia. Então a única maneira de fazer com que a voz dos outros fique baixinha é quando a gente aumenta a nossa voz, quando a gente sabe aquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, se eu tenho alguma situação em que eu escuto alguém falando pra mim, você não é boa mãe. Eu só vou entender isso como verdade se eu, dentro de mim, não achar que eu não sou boa mãe, entendeu? Então, qual que é a ferramenta que eu tenho? Pode ser que vai cair energia. Tive um aviso aqui, gente, que estamos com problemas de energia no condomínio de casas. Então, se a energia cair, vocês já entenderam o que aconteceu, tá bom? E aí eu faço outra live na sexta, tá bom? Parece que todas as casas aqui em volta do condomínio, eu moro no condomínio de casa, todas as casas aqui em volta acabaram. E aqui ainda não, né? Mas se continuar aqui, né, a gente continua conversando. Então, o que eu tava falando sobre ser boa mãe. Às vezes as pessoas vão ficar magoadas se alguém falar pra pessoa que você não é boa mãe. Sabe por que você vai ficar magoada? Porque a sua voz dentro de você tá baixa. Então é você que tem que ter certeza que você é boa mãe. E não as outras pessoas. Porque quando você tem certeza, você não vai escutar as outras coisas das outras pessoas. Entendeu? É a mesma coisa que uma criança falar pra você assim, ó, sua boba. Você é boba? Não, você sabe que você não é boba, então você não se importa com o que a criança tá falando pra você. Então, se alguém fala alguma coisa pra você e isso dói
isso fica ressoando em você, é dentro de você que você tem que trabalhar, tá bom? Vou ler mais respostas aqui. Aconteceu com minha filha, chamaram ela de feia, coloquei ela na frente do espelho, e aí, ó, vocês estão vendo que a energia tá diminuindo aqui, gente? Não tava nos planos, né? Coisas que não estavam nos planos. E perguntei o que ela achava. Ela sorriu e disse que se achava linda. Ai, que linda, Carmen. É isso mesmo, que legal. Acho que é isso mesmo. A gente tem que cultivar com que as crianças se acham bonitas e não as outras pessoas. Nem todos vão gostar da gente, nem nós gostamos de todos. Tem gente chata e aí procuramos pessoas com afinidades e pronto, exatamente. E às vezes, assim, esse chato não é chata pra todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai ser chata pra uma pessoa e vai ser legal pra outra. E tá bem, a gente precisa conviver com isso aqui. Nas aulas online, meu filho não quer ligar a câmera porque está gordinho, diz que todos ficam rindo. Fiquei sem chão. Kelly, a gente precisa reforçar a voz dele interna, né? Não é pra falar pra criança que ela é magra. Não é pra falar pra criança, você é magro, você é bonito. É assim, ó, você é bonito do jeito que você é. Você é especial do jeito que você é. Pronto. Isso que é importante. Essa quarentena tá sendo boa pra ficar com ele e rever essas coisas. Legal, eu tô vendo muito isso também, que muitas pessoas estão conseguindo se aproximar e ver outras situações que não viam com as crianças, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então falamos sobre autoestima, né? Meu filho reage de forma nervosa às frustrações, me imitando. O adubo que estou colocando a terrinha dele está errada, me culpo total. Então vamos mudar esse adubo, né, Tati? Vamos mudar esse adubo, né? Porque quem diz a quantidade de adubo, a quantidade de água é a plantinha, né? Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, que se a flor não está crescendo, a gente tem que mudar o adubo, a gente tem que mudar o terreno e tem que regar de maneira diferente. A Miranda tá dizendo, minha menina de 5 anos, quando ouve algo assim, diz que é mesmo. E quando eu tentar falar o contrário, ela não aceita, diz que é feia mesmo, chata mesmo. A gente precisa trabalhar muitas questões, né, na sua criança, de reforçar outras coisas em momentos diferentes do que está acontecendo, de reforçar a autoestima dela em outras situações. A Diane tá dizendo, estou aprendendo muito lendo seus posts, quero ser uma mãe melhor, quero que meu filho cresça com uma mente melhor que a minha. Obrigada por tudo que escreve, ó. Obrigada, abracinho virtual. Vocês sabem que eu distribuo abracinho virtual nas lives, né? Abracinho virtual pra vocês. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aprendendo. E quero convidar vocês para quem não tá inscrito no curso Como Lidar com Comportamentos Difíceis, que as matrículas estão abertas até domingo, tá bom? Então, até domingo, se você não tá inscrito, faça sua matrícula, que além de falar sobre autoestima, a gente fala também sobre encorajamento e sobre como lidar com comportamentos difíceis das crianças. A Bruna tá dizendo, tem algumas amiguinhas da minha filha que desfaz dela em lugares que tem outras crianças e vejo que ela fica muito triste com isso. Falo que nem todos vão gostar da gente. Bruna, 2 coisas que eu preciso ensinar pra ela, né? Que algumas pessoas não vão gostar da gente e que a gente não pode ficar perto de pessoas que nos desrespeitam. Que a gente precisa muito saber o nosso próprio valor e quando uma pessoa nos desrespeita, a gente tem que se afastar. Isso é um ensinamento muito importante de ensinar para as crianças, que vale muito para a vida adulta, porque se as pessoas tivessem essa consciência de que nós não podemos ser desrespeitados e se afastassem, acho que a vida dos adultos seriam muito melhores. A Tássia está falando que meu filho de 6 anos tem vitiligo e meu maior medo dele é sofrer na adolescência. Já trabalho a mente dele, que é muito especial, mesmo fazendo o tratamento dele. Tássia, isso é muito legal de você fazer, porque é o seguinte, a gente nunca pode controlar o outro, né? O que o outro vai falar pro nosso filho, quais são as circunstâncias que ele vai apresentar na vida, a gente não tem esse controle. O que a gente pode fazer é proteger e fortalecer, né, a cabecinha da criança, para que independente daquilo que a outra pessoa fale, que ela saiba que dentro dela é que é importante. Eu lembrei de uma coisa agora do Marshall. O Marshall é o sistematizador da comunicação não violenta, que ele fala isso num curso dele, que é muito, muito interessante, né? Ele fala que o filho dele, ele frequenta uma escola de comunicação não violenta até entrou na adolescência. Só que daí ele acha importante que essa criança também vá para uma escola normal, mas ele ficou preocupado, porque sabia que as pessoas não iam se comunicar de maneira com ele não violenta. E aí, assim que ele volta da escola, ele falou assim, e aí, como que foi? Ele, pai, assim que eu entrei, ele me chamou de menininha, porque ele tinha um cabelo grande, igual o meu. Me chamou de mulherzinha, né? Quem que é essa mulherzinha aqui? E aí ele falou assim, aí o Marshall falou assim, nossa, eu já fiquei assim, muito bravo, né, dele tratar meu filho assim.
Aí eu falei assim, é mesmo? E o que você falou pra ele? Aí eu lembrei de que você me falou, a gente olhar as necessidades por trás do comportamento. Isso a gente fala também no curso Comportamentos Difíceis. Pra você olhar as necessidades por trás do comportamento. E aí, o que você pensou? Aí ele falou assim, pai, eu fiquei com pena dele, porque ele era careca. Então, assim, a gente pode ensinar para os nossos filhos que quando uma pessoa tem essa necessidade de desdenhar e desfazer dos outros, tem algum problema dentro dessa pessoa, que essa pessoa precisa de ajuda também. Isso também auxilia com que a gente faça com que os nossos filhos não sofram por conta de que outras pessoas falam. E aí, eu lembro de outra coisa. Eu fico lembrando de muita coisa, e daí, né, por isso que minhas lives, né, não duram, porque eu fico falando um monte de coisa de uma vez só. Da história do caminhão do lixo. Vocês já ouviram a história do caminhão do lixo? Quem tiver ouvido aqui a história do caminhão do lixo, fala pra mim aqui, por favor. A história do caminhão do lixo é de uma pessoa que está andando, né, na rua, dentro de um táxi, e aí um caminhão passa, não, caminhão não, uma pessoa vem e fecha ela, né, e aí ela quase bate o carro, e aí o taxista só faz assim, ó, né, e aí o cara falou assim, o passageiro, nossa, mas por que você fez assim, né, com a pessoa, ele quase te fechou, a gente quase bateu, a gente quase sofreu um acidente, você acena e dá um sorriso? Aí ele falou assim, algumas pessoas são como caminhões de lixo. Elas têm lixo dentro delas e por isso elas vão esparramando lixo onde quer que elas passam. Se você pega esse lixo para você, você vai distribuir esse lixo no mundo. Agora você pode deixar o lixo lá e ir embora. Porque se você deixa o lixo de outra pessoa entrar dentro de você, você esparrama o lixo pelo mundo e você acaba com o seu dia. E aí eu teve lembrando dessa história, já vou eu emendar outra história, né? Eu tava vendo um dia um perfil de uma blogueira de moda, e aí eu vi um comentário bem ofensivo pra ela, de uma pessoa bem assim, hostil, falando pra ela assim, sou ridícula, uma coisa assim. E eu falei assim, nossa, que horror, né? A pessoa comentar outra pessoa com tanta hostilidade, né? E aí essa blogueira, tem um perfil bem grande, né? Ela entrou dentro do perfil dessa pessoa, provavelmente, e falou assim, e comentou embaixo, né? E você, sua ridícula, com essa roupa horrorosa, laranja e tal. Aí eu pensei assim, nossa, ficaram as duas no mesmo nível, porque uma veio pra ofender e ela se tornou a mesma pessoa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes uma pessoa nos ofende e a gente se torna o espelho dessa pessoa. Essa pessoa exerce tanto controle sobre a gente que deixa a gente se transformar nessa pessoa, entendeu? Então, se você já tiveram ouvido, quem ouviu, né, fez total sentido. Quem não ouviu, se tiver ouvido e gostou, que fez sentido pra você, coloca a lâmpadazinha aí pra eu entender. O curso Disciplina Positiva ajudou muito, quero agradecer. Obrigada a você, Fernanda, pela participação. Muito legal. Então é isso, sabe? E sempre dá pra gente pegar um lixo e reciclar esse lixo, sabe? E reciclar o lixo e ver que essa pessoa tá jogando aquilo que ela tem dentro dela, mas que você tem uma coisa melhor. Que às vezes essa pessoa só está precisando de afeto também, sabe? E sempre eu digo que a empatia é boa não só pra quem tá recebendo, mas ela é boa também pra quem oferece, entendeu? Então a maneira como você oferece empatia também vai te deixar melhor, porque daí você não vai ficar bravo. Então, se essa pessoa que estava dirigindo podia ter ficado aí a manhã inteira, né, o dia inteiro bravo, porque uma outra pessoa que ela nem conhece, e é isso que é bem importante, né? Quantas vezes no trânsito a gente deixa uma pessoa da qual a gente nem conhece, da qual a gente não tem nenhuma afeição e nunca mais vai ver, essa pessoa é ninguém na sua vida, atrapalhar o seu dia? Quantas pessoas você deixa aí na sua manhã, no seu dia, no seu trabalho, das quais você não tem nenhuma afeição, atrapalhar o seu dia? Então isso é um ensinamento também da gente ensinar para as crianças, que nenhuma outra pessoa tem poder sobre nós. Entender? Ninguém tem poder sobre nós. É nós quem decidimos como é que vai ser o nosso dia, nós quem decidimos o que nós pensamos sobre nós. Isso é muito importante de ensinar, tá? Só que o que os pais fazem é o contrário. Os pais tentando estimular a autoestima, eles fazem o contrário.
eles acabam fazendo com que a criança seja dependente de aprovação externa. Porque os pais acreditam que eles vão auxiliar na autoestima da criança, dando autoestima para ela. E eu até fiz uma brincadeira lá, até queria ver se tinha uma estrelinha aqui, que foi aqui, ó. Aqui é a estrelinha do curso A Semana da Disciplina Positiva. Quem conhece essa estrelinha aqui? Alguém conhece essa estrela? Essa estrelinha aqui é a estrelinha da autoestima, tá? Eu vou dar autoestima pra vocês, eu vou entregar autoestima pra vocês, e aí vocês recebem autoestima, né? Porque eu tô dando autoestima pra vocês. A gente faz isso muito com as crianças, achando que nós vamos fazer com que elas tenham autoestima, né? Falando pra elas que elas são demais, Marcela. A Marcela, gente, é o meu braço direito do mapa, já falei pra vocês. Marcela falando que ela conhece, né? A estrelinha, né? Palmas pra Marcela, que fez toda a diagramação do PDF, que sem a Marcela eu não faria nada nesse mapa. Então, assim, nós não podemos dar autoestima para as crianças. Nós só podemos fazer com que elas desenvolvam a sua autoestima. E como que a gente faz com que elas desenvolvam? Quando a gente oportuniza situações para que elas se sintam importantes. Então, eu não consigo dar autoestima para uma criança, sabe? A gente não consegue fazer isso. A gente só consegue oportunizar situações. Então, anos atrás, né, quando nós éramos crianças, nós tínhamos muita oportunidade para desenvolver a autoestima. Porque as crianças tinham muitas exigências, né? As crianças tinham que fazer muitas coisas. Elas tinham que fazer... Eu vou te falar, eu fazia meu almoço, né? Esquentava minha comida com 9 anos, né? Então, com 9 anos, eu conseguia... Ó, palmas, vamos dando palmas pra Marcela. A Marcela faz a diagramação, fica lindo. Gente, palmas pra Marcela, tá? Palmas pra Marcela, porque sem a Marcela, vocês não iam receber esse material lindo de PDF, toda a diagramação, todo designer, é a Marcela quem faz. Eu já vou falar, Yasmin, como que a gente oportuniza essas situações, tá? Fica tranquilo que eu já falo. Então, assim, quando a gente era criança, a gente tinha muitas situações que a gente tinha nossa autoestima, né? A gente se sentia importante, né? Porque se eu fazia um almoço com 9 anos, eu me sentia importante no almoço, né? Eu sentia que eu tinha muitas obrigações. Você ia no mercado, né? Com um vidrinho de coca, com dinheiro, né? Comprava Coca-Cola, ia, voltava na vendinha, não é? Então, hoje as nossas crianças não têm essas oportunidades. Primeiro porque as pessoas às vezes têm muitos funcionários em casa e aí essa criança não colabora com as atividades da casa. Ou porque os pais têm a tendência a ser super protetores, porque talvez vieram de uma geração em que eram muito sobrecarregados, essas crianças, e eles pensam, não vou sobrecarregar tanto o meu filho, então eu vou fazer as coisas por eles. Mas aí tem uma coisa muito importante, tá? Super mães e super pais são péssimos para a autoestima da criança. Porque toda vez que a gente faz para a criança alguma coisa que ela poderia fazer sozinha, a gente está roubando a oportunidade dela de se sentir importante, de se sentir capaz. Então, não faça isso. Então, às vezes o pai e a mãe dá a comidinha na boca da criança, né? Que a criança tem 3 anos e dá comidinha. Mas eu não me importo, eu gosto tanto de dar comidinha na boca dele, né? Isso vai durar tão pouco tempo. Mas aí você tá falando de você ou você tá falando da criança? Porque para a criança é importante. Para a criança é importante que ela também se sinta importante, se sinta capaz. Se a gente faz isso desde pequenininho, a gente vai deixando com que a criança se sinta importante. Criancinhas pequenas, elas vêm de fábrica muito propícias a ajudar, né? A criança de pequenininha, ela imita muito. Tem um vídeo de bebês, de uma pesquisa que foi feita, de que quando as pessoas deixam as coisas caírem, os bebezinhos vão lá e ajudam. Então, as crianças, elas têm muita tendência a querer ajudar. Só que, às vezes, os pais vão tirando isso da criança, né? Quando a criança faz questão de receber a comida na boca, não dá. Porque não é bom pra ela. Porque a criança não sabe o que é bom pro desenvolvimento dela. É isso. A comida está aqui, você sabe comer, você come. Aí a criança às vezes não vai comer, porque ela tá acostumada a alguém dar pra ela. Mas pessoas famintas comem, tá? Então a gente precisa deixar com que a criança também coma sozinha. Porque a criança não sabe como desenvolver a sua autoestima. É nós quem temos que oportunizar essa situação. Então, assim, quando você amarra o cadarço pro seu filho, né? Você não tá ensinando ele a amarrar o cadarço dele,
você também tá roubando dele a oportunidade de desenvolver a autoestima, de se sentir capaz. Quando você faz a tarefa de escola por ele, né? Porque tem muitas tarefas aí que chegam na escola que os professores sabem, eles sabem que não foram as crianças que fizeram, que foram os pais que fizeram para a criança. E se a criança chorar sem parar e pedir para dar a comida só aquele dia, não dá. Gente, você tem que combinar com a criança o que vocês vão fazer para a criança. Olha, mamãe a partir de hoje não vai dar comida para você. Pronto. E aí a criança não vai querer comer, porque ela vai ficar esperando para ver se você vai dar comida. E aí a criança vai comer. Entendeu? Você pode acolher ela, você pode dar um abraço nela, você vai ficar presente com ela. Olha, a mamãe vai ficar aqui perto de você. Eu estou aqui pertinho de você, mas eu não vou dar comida na sua boca. Porque essa criança não fica o tempo inteiro com você, essa criança vai pra escola, essa criança convive com outras pessoas. E é uma criança que sofre muito, porque tá acostumada com outras pessoas fazendo as coisas pra ela. Tá? Então, olha só, tem uma pergunta aqui. Como podemos desenvolver essa autoestima no dia a dia? A Erika tá falando que a professora já viu muito isso. Erika, fala pra gente, então, o que você já viu? O que você acha importante colocar aqui pros pais? Com a sua visão de professora. Em aula online, como se comportar? Ficar ou não ao lado dela? Não, a aula é dela. Eu vejo muitos pais falando assim, na nossa aula não é só aula, a aula é da criança. Você não estaria lá presente se fosse uma aula presencial na escola. Então você organiza o espaço, fica num lugar que você consegue ouvir os diálogos, se a criança não está acessando outras informações, mas a aula é dela. Verdade, a Bíblia diz para o faminto até o amargo vira mel. A partir de qual idade deixá-lo comer só? Olha, criança de 2 anos, se você começar com uma alimentação em que ela já pega frutinha, né? A criança pequenininha, ela é muito... tem muita vontade de pegar a colherzinha, né? E dar na boca, ela erra tudo, cai um pouco de coisa e vai comendo, pega a comida na mão e come. Então, a partir de 1 ano você já desenvolve e aí você vai sempre deixando a criança comer sozinha. E as tarefas, ajudar ou não a fazer? Você tá falando, Luiz, ajudar ou fazer pela criança? A gente não pega no lápis pela criança, a gente fica do lado dela e mostra pra ela o que ela tem que fazer. A gente não colore pra criança, a gente não faz, a gente não encosta no lápis. Quem faz a tarefa é a criança, tá bom? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Ó, a Erika respondeu. Quando os pais fazem as atividades no lugar dos filhos, atrapalham o desenvolvimento do aprendizado da criança, pois as tarefas reforçam um novo saber ou uma nova habilidade. Exatamente, Luiz. Não, você precisa ajudar, orientar a criança. É importante a presença dos pais durante a presença que a tarefa que a criança está fazendo. Mas você não vai fazer por ela. Ajudar é importante. Você está do lado dela é importante. A Ana está dizendo aqui. Tenho uma filha de 13 anos e ontem ela comentou comigo de uma colega que está se sentindo muito envergonhada com a turma porque a mãe assiste a todas as aulas online dela e ainda participa das aulas. Nossa... É difícil, né? Essa mãe precisa de ajuda. É isso. Eu vou até beber um gole de água. Não gosto de julgar mães, eu acho que a mãe precisa de ajuda, entendeu? Quando a mãe está fazendo as coisas pelas crianças, a mãe precisa de ajuda. Bom, alguém me perguntou assim... Ajudar sim, dizer a resposta e escrever por ela, não. É isso mesmo, Erika, essa é a minha percepção, tá? Que a gente ajuda, mas a gente não dá a resposta por ela. E aí eu vejo que às vezes em aula online, né, quando a criança erra, aí o pai corrige a criança, assim, o papel do professor, é o papel que tá lá pra poder ensinar pra criança. Eu vou continuar, alguém me perguntou como que faz pra desenvolver a autoestima no dia a dia, eu já vou chegar nesse ponto, tá bom? Até aqui vocês estão me ouvindo, estão me escutando direitinho, tem meia hora que eu estou falando. Meia hora não, já tem 35 minutos que eu tô falando, né? Tudo certo? Alguma dúvida sobre o que eu já falei? Alguma coisa importante sobre o que eu já falei? Então, eu já vou responder, tá bom? Eu já vou chegar nesse ponto sobre como estimular a autoestima no dia a dia, tá bom? Eu vou chegar, porque eu tenho um caminho pra percorrer, tá bom? Tem problema elogiar muito a filha? Eu vi falando que minha filha é linda, inteligente, educada, carinhosa, etc. Isabelle, você está no curso, né? Então, seu pensamento sobre elogio, quando você terminar de escutar a semana da disciplina positiva, vai mudar um pouco, tá? Você vai entender
que é diferente, elogio de encorajamento, tá bom? Se vocês já sabem o que é elogio de encorajamento, vocês sabem o que eu tô falando, mas eu já vou falar um pouco, dar uma pincelada aqui, né, porque tá mais aprofundado lá, tá bom? É muito perigoso a gente elogiar o tempo inteiro a criança, porque a gente tá ensinando ela que ela vai se sentir bem ou não de acordo com o que eu falo pra ela e não com o que ela acha de si mesma. E essa criança cresce e continua buscando nos outros aquilo que ela é mais importante, tá bom? E não nela mesma. Por isso que é muito perigoso você elogiar a criança e não ensinar ela a ver as questões delas, tá bom? Mas eu já também vou chegar nesse ponto. Sobre o locus de controle interno e locus de controle externo, que é sobre isso que eu tô falando, de buscar no outro, né? O que é locus de controle? Né? É a expectativa do indivíduo, aonde ele vai encontrar os seus reforçadores, sabe? O que faz eu me sentir bem? Tá do lado de dentro ou está do lado de fora? Algumas pessoas, elas aprendem a ter reforçadores internos, como elas sabem, olha, se eu treinar muito uma coisa, eu vou ficar boa. Outras pessoas acham, eu fui bem porque eu tive sorte. Então, eu não tive nenhuma responsabilidade sobre isso. Isso é locus de controle externo. Ah, se algumas pessoas me acham que eu sou muito bonita, se eu recebo muitas curtidas numa foto, né, todas as pessoas agora, né, fazem questão de ter curtidas. Ah, então se eu recebi muitas curtidas, então é porque eu tô bem. Agora, se eu não recebi curtidas, não estou, né? Então, é muito perigoso quando a gente coloca sempre a nossa satisfação e o nosso valor no lado de fora, tá bom? Isso é locus de controle externo, tá? Tem um livro que eu gosto demais, que chama Mindset, que eu indiquei lá na Semana de Disciplina Positiva, que é da Carol Dweck, que é um livro fantástico, que ela fala muito sobre isso, sobre locus de controle interno, externo, e sobre mindset. Mindset é uma coisa que eu não vou conseguir falar pra vocês sem ler o conceito aqui, tá? Eu vou ler só um conceitinho e depois eu explico pra vocês. Na psicologia, mindset, mentalidade, é utilizado para refletir a mudança de comportamento das pessoas ao longo da vida e a forma como lidam com sucesso ou fracasso. Por isso, existem dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que é o mindset fixo? Sabe a Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tem alguma Gabriela por aqui, né? Então, mindset fixo é assim. É quando as pessoas acham que elas são assim, sempre vão ser assim, não tem nada que possam fazer a respeito, né? Ah, eu só posso tocar bem se eu tiver nascido com esse dom, né? Eu só posso ser boa escritora se eu tivesse nascido com esse dom. Quando a pessoa tem um mindset de crescimento, ela entende que ela vai ser boa ou não se ela treinar e se ela praticar muito, tá? Quando a gente elogia a criança, quando eu falo muito pra criança que ela é inteligente, quando ela sai bem numa prova, imagina que a criança saiu super bem em uma prova. Aí eu falo pra ela, nossa, como você é inteligente. Como que vem a inteligência da gente? A gente nasce com inteligência? O que eu posso fazer pra melhorar a minha inteligência? Não tem que ser feito. Agora, quando eu falo pra criança, olha, parabéns, você se esforçou muito, você estudou e a sua nota foi compatível de acordo com o que você se esforçou. Muito bem. Então, a criança vai entender que, da próxima vez que ela não sair tão bem, ela vai saber que, para ela se sair melhor, ela tem que se esforçar mais, ela tem que estudar mais. Tá? Agora, se eu falo pra criança assim, você é linda, você é maravilhosa, né? Pode-se fazer alguma coisa sobre ser lindo, sobre ser maravilhosa, ou você nasce assim ou não? É isso que eu quero que vocês pensem a respeito, tá? Que a gente tem que estimular a criança no processo, no esforço, e não em resultados finais. Porque às vezes a criança, por exemplo, vai sair bem em uma prova porque ela colou, por exemplo. E às vezes a criança não sai bem porque uma questão que ela não estudou tanto não caiu naquela prova. Todo o material que ela tinha estudado não caiu. Então a gente tem que valorizar o esforço da criança, entendeu? É isso que é importante. Então por isso que é perigoso a gente sempre falar para a criança que ela é muito inteligente. E inteligente é uma coisa muito delicada, porque se a criança escuta que ela é muito inteligente, uma coisa muito inata, quando tiver alguma situação, digamos que a criança ela se dá super bem em matemática. E aí ela escuta muito que ela é muito inteligente. Você é muito inteligente, né? Quando a criança se coloca em uma situação da qual ela pode não ser muito bem, ela se recua, ela paralisa, ela não quer fazer coisas novas.
Ou se uma criança, na live passada, tinha uma mãe que falou que uma criança que jogava muito bem futebol, e aí começou a não jogar tão bem, e aí teve algumas críticas, e aí ela não queria jogar mais. Então isso tem que ficar muito claro para a criança, que a qualidade do trabalho dela vai depender do esforço e que não está focada no que os outros falam para ela. Então já falei de duas coisas importantes aqui sobre a autoestima. Que o locus de controle tem que ser interno e que o mindset tem que ser de crescimento. O que é isso? Que ela tem que encontrar os reforçadores do lado de dentro. Que ela precisa encontrar coisas das quais ela possa fazer para melhorar. Entendeu? Entenderam? O que é mindset e o que é locus de controle e locus de controle interno e externo? Sim ou não? Quem entendeu? Para quem fez diferença? Comenta pra mim uma lâmpadazinha enquanto eu bebo água, porque se eu não bebo água depois amanhã eu não consigo atender. Deixa eu ver se eu consigo ler algumas perguntas aqui. Isso mesmo, Fernanda, se tira nota baixa, tem que estudar mais e vou ajudar nas dificuldades. Isso, vamos entender, porque às vezes a criança fica nervosa e aí não consegue, então vamos ajudar nesse sentido. Ó, a capa do livro é essa daqui, ó. Mindset. Tá bom? Porque eu tô com o iPad. Eu falo que tira nota boa porque se esforçou. Eu tô olhando só as perguntas, gente, relacionadas ao assunto, porque se eu começar, eu já converso demais. Se eu começar a olhar as outras perguntas sobre os outros assuntos, eu não vou conseguir, tá bom? Que legal. Muito legal. Ok. Agora a gente chegou num ponto importante, né? Como que a gente pode oferecer autoestima para a criança? A maior parte das pessoas vão achar que a gente pode oferecer autoestima para a criança elogiando. A gente falando para ela o quanto ela é linda, o quanto ela é especial. Mas não é assim que a gente desenvolve a autoestima para a criança. A gente precisa oferecer oportunidades para ela se sentir importante, certo? Alguém responde para... Ah, legal, mindset, pronto. Sentir importante, se sentir especial. Ah, e como que a gente faz isso? Né? Nas atividades da casa, com as coisas da casa, fazendo ela encontrar alegria. E se você começa com a criança desde criancinha, é muito mais fácil, claro, sabe? É muito mais fácil quando você começa com a criança desde 2 aninhos guardando seus brinquedos e você fala, olha, você guardou os brinquedos, que legal, assim, você consegue encontrar suas coisas. Vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz aqui em casa, dia desses, as meninas, elas revezam, elas têm as atividades dela da casa e elas realmente, aqui em casa, elas contribuem muito com a limpeza do lar. E aí, um dia elas arrumaram a sala, as 2 salas, e limparam o chão da cozinha, e colocaram as louças no lava-louça, ficou realmente arrumado. Eu poderia ter falado assim, né? Mamãe tá muito orgulhosa de você, mamãe está muito feliz com você, né? Que é como os pais normalmente falam. O que eles fazem? Eles concentram todo o benefício do esforço da criança neles. A mamãe está orgulhosa com você, a mamãe está feliz com você. O que eu fiz? Chamei elas, né? Falei assim, fechem os olhinhos, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aí deixei elas lá, né? Pronto. Aí eu falei, pronto, pode olhar. Aí eu falei assim, olhem o trabalho de vocês. Olhem essa sala, tanto que ficou limpa. Olha como vocês colocarem as coisas de maneira organizada. Olha como vocês se esforçaram para que esse espaço ficasse bom para todo mundo conviver aqui. Vocês estão sentindo dentro do coraçãozinho de vocês essa alegria que a gente sente quando a gente faz um trabalho bem feito? Eu quero perguntar para você, mãe, no seu trabalho, mãe ou pai que está me ouvindo, quando você faz uma coisa que fica bem feito, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Eu me senti muito feliz com o trabalho da Semana da Disciplina Positiva. Eu sei que eu fiz um trabalho bem feito, eu fico feliz por ele. A gente tem que ensinar para as crianças que elas podem ficar felizes com o trabalho delas, que elas podem se sentir felizes independente de que eu acho, não sou eu que tenho que achar bom. Que ótimo que vocês deixaram as coisas arrumadas, assim vocês podem encontrar todas as coisas. Que ótimo que o brinquedo de vocês está no lugar, assim fica ótimo para vocês acharem. É muito bom quando as coisas a gente está organizada, entendeu? Então é isso que vocês têm que mostrar para os filhos de vocês, que os reforçadores estão internos. E quando a criança não quer fazer, deixa desorganizada e mostra a consequência disso, Érica, quando a criança não quer fazer, a gente usa
ferramenta que chama consequência lógica. Primeiro você senta com a criança e tenta encontrar uma solução. Por exemplo, olha, eu estou vendo que os brinquedos estão fora do lugar e isso realmente me incomoda porque eu não consigo achar as coisas e fica ruim para vocês também, tá? Então, eu não vou brigar com vocês sobre esse assunto, eu vou decidir para vocês o que eu vou fazer, em vez de obrigar vocês a guardarem os brinquedos. Quem já assistiu minhas lives sabe dessa dica da caixa de brinquedos, né? E aí vocês façam uma caixa de achados e perdidos da casa, que não é só brinquedos, que também pode ter coisas suas, e fala, olha, todos os dias, no final do dia, essa caixa vai recolher todas as coisas da casa. O que não estiver guardado vai ir para essa caixa e vai ficar uma semana, 24 horas, o prazo que vocês decidirem juntos sobre como que vai ser. Então, o segredo aqui não é obrigar a criança a fazer alguma coisa, é decidir o que você vai fazer, tá? Porque os brinquedos não podem ser mais importantes para você do que para a criança. Eu tenho que mostrar para ela que quem perde, se ela não guarda os brinquedos, é ela, porque os brinquedos são dela. Então, ela vai perder o privilégio de usar. E todo privilégio inclui uma responsabilidade. Se eu não tenho essa responsabilidade de guardar o brinquedo, eu perco o privilégio de usar. Não precisa de gritar, não precisa de fazer escândalo. Você fala para a criança aquilo que você vai fazer e cumpre, que é muito importante, porque se a gente fala e não cumpre, a nossa palavra perde muita credibilidade, tá? Mesmo para uma criança de 3 anos. Crianças a partir de 3 anos, elas vão entender. Mas se você começar com a criancinha de 1 ano guardando brinquedo, dificilmente com 3 anos ela vai te dar problema para guardar brinquedo. Mas se ela não foi estimulada a guardar, ou se por alguma situação ela não gosta, ou porque alguém sempre guardou para ela, entendeu? Então, se você mostra para a criança que os brinquedos ela devem ser guardados, e uma coisa muito importante é que talvez essa criança tenha mais brinquedos que ela precisa, então os brinquedos não são importantes para ela. Eu não sei se vocês lembram, né? 2 anos não, só a partir de 3 anos, tá? 2 anos a criança a gente só vai cultivando, mostrando pra ela como que ela guarda. Então, se você sempre mostrar pra criança, né, que é favorável ou não pra ela, que são os brinquedos dela, então ela tem que guardar pra ela e não pra você, e se ela não guarda, ela perde o privilégio de usar, as penalidades, as consequências vão ser da criança e não suas. E como eu tava dizendo, a gente tem que estar sempre alerta para ver se a gente não está oferecendo mais brinquedos do que essas crianças precisam. Eu não sei como foi a infância de vocês, mas assim, na minha infância, né, eu tinha o quê? 3 brinquedos? 4, talvez? E esses brinquedos eram bem guardados, porque só tinha 4. Hoje, as crianças têm 1000 brinquedos, as crianças têm uma loja de brinquedos em casa. Então, esses brinquedos não são muito valorosos para a criança, porque se a criança, ela sempre tem brinquedo para guardar. Então, eu recomendo muito que vocês leiam Montessori, que vocês aprendam essa questão de ter menos brinquedos, de ter menos tralhas na casa como um todo, né? Faz muita diferença na vida você ter menos coisas, menos brinquedos, porque fica mais fácil para todas as crianças e para você também. A Eliatriz está dizendo: faz tanto sentido isso, senti na pele quando eu era criança. O elogio constante de ser inteligente pode travar o processo criativo e produtivo. Perfeito, é isso mesmo. Ó, vou bater palma porque esse exemplo seu real, muito obrigada por compartilhar, mostra pra vocês o que acontece com as crianças que escutam que são muito inteligentes. A gente tem que focar no processo. Daqui a pouco eu vou ler uma tabelinha pra vocês que eu vou explicar a diferença entre elogio e encorajamento, tá bom? Eu vou chegar nesse ponto, tá? Responder as perguntas. E aí, que está na caixa, vai pra doação? Não, eu acho muito radical você ir pra doação. Você deixa ele fora de circulação por 7 dias, 24 horas, de acordo com o que vocês decidirem. A minha tem 1 ano e ela não guarda ainda, mas toda noite eu pego ela e guardo na frente dela com ela por perto. Você pode fazer, Mari, uma espécie de brincadeira, entendeu? Vamos guardar todas as bonequinhas. Pega a mãozinha dela, pega o brinquedo, vamos lá, e faz de aviãozinho e coloca, entendeu? Então, a gente também tem que trazer um pouco de brincadeira pra criança. E é muito difícil pra criança também falar assim, guarda todos os brinquedos. E ela não sabe. Fala assim, ó, guarda tudo que for de carrinho. Depois guarda tudo que for ursinho. Mas assim, é muitos brinquedos que as crianças têm em geral, né, gente? Conta pra mim se vocês têm muito brinquedo, hein? Eu só tinha uma Barbie. Meu bebê tem 1 ano e 30 dias.
e ele já guarda os brinquedos. Incentiva essa atividade. Quando ele consegue colocar na caixa, parabeniza e ele fica todo contente. Legal. A Roseli tá dizendo, é isso mesmo, tá, Gisele? Quando a gente vai estimulando a criança e ficando feliz, né? E ela vai percebendo que é legal guardar brinquedo e aí, conforme o tempo passando, você vai mostrando pra ela que é muito legal, porque ela consegue achar os brinquedos e tudo. Meu filho que joga quebra brinquedos. Meu filho toca violão, sempre gostou muito, mas já quebrou vários. Atualmente ele tem 2 anos e 10 meses. Bom, se ele quebra, ele tem 2 anos e 10 meses, ele tá quase chegando com os 3 anos, né? Não é um marco assim, tem 3 anos agora muda, né? Com 2, você vai acompanhando o desenvolvimento da criança. Bom, se ele toca violão e ele quebra, ele vai ter que tocar um pouco de violão com violão quebrado pra mostrar pra ele. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito dura. Eu tenho um grupo de pessoas que acham que eu posso ter uma educação que a disciplina positiva é permissividade e outras que é muito dura, tá? O que eu mostro pra criança é que a consequência é dela, que o brinquedo é dela, ela tem que cultivar e guardar. Olha, Roseli, você vai mostrar pra ele, é assim que a gente brinca. A gente vai mostrar pra criança sempre aquilo que ela pode fazer e não aquilo que ela não pode. Você não fala pra criança, não pode jogar. Você fala, é assim que a gente brinca. Porque se não brincar assim, nós vamos ter que guardar o brinquedo, porque ele vai quebrar. E aí você vai perder o direito de brincar, tá bom? Eu sou uma mãe muito protetora e sempre digo a ele não. Isso pode afetar ele? Eu não entendi muito a sua pergunta, Sueline. Você disse que você fala muito não pra ele, né? Bom, se você fala muito não pra ele, você não tá mostrando pra ele o que ele pode fazer, entendeu? Boa noite, a minha aprendeu a guardar, mas quando está birrenta, não guarda. Normalmente as crianças estão birrentas quando elas estão cansadas, né? Ou quando elas estão... passou do excesso de estímulo, então você precisa de acostumar um horário específico para guardar. Cria uma música para virar rotina para guardar os brinquedos. Que legal, que dica boa, Raquel. Muito legal, viu? Isso de colocar uma música. Achei muito legal. Eu não tinha ouvido essa estratégia e achei muito interessante. Obrigada por compartilhar. Aqui tem muitos brinquedos. Eu não compro muitos, mas ele deu bastante ganho, então tem muitos. Olha só, gente, muito brinquedo. Então, assim, muitas vezes quem tem brinquedo são os pais, não são as crianças, né? É isso que tem que tomar muito cuidado. No meu filho comprei muitos brinquedos, depois que só tive segundo eu não comprei mais, só doando os que não usam por aqui. Legal, bonecas de pano. Meu bebê tem 4 meses e não tem brinquedos. Nessa fase, como é bom estimulá-lo. Nessa fase, seu bebê tem que ser estimulado com a vida mesmo. Contato com você, né? A criança gosta de brincar de panelinhas, de empilhar panelas. As crianças de 4 meses não precisam de brinquedos, não. Que legal. Eu acho muito bom quando as pessoas entendem isso. Que as crianças não precisam de excesso de brinquedos, que as crianças não precisam de eletrônicos. As crianças precisam de presença dos pais. Isso às vezes vai demandar bastante. Mas a criança, se você, por exemplo, com 4 meses, algo que eu fiz é pegar uma garrafinha descartável de água e colocar milho dentro dela. Colocar milho dentro dela e sacudir. Pegar uma outra com um macarrão e colocar para ver o som diferente. E aí você pega uma diferente sem nada, pra ele ver que não tem som. Então não precisa comprar brinquedo, dá pra gente fazer algumas coisas assim. Ela tem 3 anos e guarda, pois eu preciso aprender a ensinar ela sobre outras coisas. Posso falar com você depois sobre isso? Bom, pode sim, eu faço atendimento individual, tá? Se for o caso, eu não consigo responder as mensagens aqui por direct, porque eu recebo muitas mensagens. Então, às vezes eu sorteio algumas e respondo muito aleatório. Mas aqui, assim, deve ter mais ou menos umas 1000 mensagens para responder. Mas eu faço atendimento individual e também tô disponibilizando o curso, né? Mas se você quiser depois marcar um atendimento, tá? Tô disponível. Tem alguns poucos horários livres. Minha filha tem 4 anos, tem muito brinquedos pra guardar, é só enrolação. Gente, olha só. Vocês precisam entender, precisa diminuir a quantidade de brinquedos, né? Tá todo mundo aí falando que a criança tem muito brinquedo e tem dificuldade de guardar. Então, vocês entenderam o tanto que é importante, tá? Você não é dura, você é muito sábia. Legal, obrigada. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Ana Paula. A frustração é que molda. É isso, Suiane. A gente não precisa de inserir frustração na vida da criança. Não é isso. Não façam isso. Não é a minha intenção. Eu tenho que ficar bem claro. Inserir frustração na vida da criança. A gente tem que mostrar para a criança que nós somos responsáveis por nossas ações. É isso. Não é inserir.
Ó, o tempo já tá acabando aqui. E eu vou ter que falar pra vocês um pouquinho sobre isso de como estimular, né? Outra coisa, eu falei pra vocês sobre como que é importante a gente valorizar o trabalho da criança, né? Outra coisa importante, quando o seu filho fazer uma massinha pra você e mostrar algum desenho, alguma coisa que ele fez, no lugar de você falar pra ele, que lindo, mamãe tá muito feliz, você fala assim, que legal, você tá feliz? Você tá orgulhoso de você? Tá orgulhoso? É muito bom quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, não é? Tanto sente dentro do seu coraçãozinho quanto que é feliz quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta. É isso que eu quero que vocês falem para as crianças, tá? Então as crianças precisam ter rotina. Desde cedo as crianças precisam ter de rotina e ter algum compromisso. A partir dos 3 anos é importante que a criança tenha algum compromisso, alguma atividade na casa que ela precisa ajudar. Criança adora passar paninho de móveis nas coisas, né? Dá o paninho pra ela passar os móveis, nos móveis, aí você fala, olha como ficou legal o seu trabalho, como que ficou bem feito, não é? Então é isso que eu quero que vocês façam. E aí eu quero falar uma diferença entre elogio e encorajamento. Eu vou falar uma tabela pra vocês, que tem na Semana da Disciplina Positiva e que tem também no livro da Jane Nelson, tá? Que é essa tabelinha aqui. Eu não vou conseguir responder tantas perguntas mais, porque o tempo vai acabar e eu queria muito falar essa diferença para vocês entre elogio e encorajamento, tá bom? Seguinte, gente, o elogio, ele é endereçado à pessoa, né? Eu falo pra pessoa assim, ó, que linda, você é muito bonita, né? E já o encorajamento, eu endereço a quem? A tarefa. Olha, que bom trabalho que você fez. Eu não falo, você é muito inteligente. Eu falo, olha, como você se esforçou. Que trabalho legal que você fez. Então, eu endereço a tarefa, tá? O elogio, ele reconhece só o trabalho perfeito. Por exemplo, se a criança faz o trabalho perfeito e completo, você fala, né? Você fez muito bem, você é ótima. E agora, se a criança não fez bem, né? O que você vai falar? Que ela não foi tão ótima assim? Não, você vai reconhecer, olha, você fez o seu melhor. O seu melhor foi feito. Se não fez feito o seu, se você fez o melhor que você conseguia, nós vamos pensar em outras maneiras de ajudar. Mas mesmo que você não tenha chegado na perfeição, você não tirou 10 na prova, né? Muitos pais falam pra criança, né? Se a criança não tira 9, tem que tirar do 10, porque não tava bom, né? E a criança estudou a noite inteira para aquela prova. Então, assim, é muito frustrante pra criança perceber que o processo dela nunca vai ser elogiado, tá? É assim, esse livro é o livro da capa amarela, Bruna. O elogio, ele tem uma atitude paternalista, né? Por exemplo, eu falo assim, eu gosto do jeito que você fez, eu gosto do jeito que você falou, né? Eu tô focando em mim. E já quando você encoraja, você pergunta pra criança, como que a gente pode fazer melhor? Por exemplo, se a criança, por acaso, ela tá fazendo alguma coisa que você acha que não é legal, se ela jogou o brinquedo, sabe? Você pode perguntar pra ela como que a gente pode fazer melhor, entendeu? São coisas diferentes. O elogio, ele é focado no eu, né? Eu gosto do jeito que você faz isso. E já a criança, você vai falar pra ela, eu aprecio a sua cooperação. O elogio, ele é usado frequentemente com crianças, né? A gente fala, você é tão boazinha. E já com uma pessoa adulta, a gente fala, obrigado pela sua ajuda, né? Então, você normalmente vai endereçar elogios para crianças e encorajamento para adultos. Então, pensa o seguinte, você ia fazer isso para um adulto? É assim que você falaria, né? Exemplos. Um exemplo do elogio ele rouba o foco da autoria da pessoa. É um exemplo que eu acabei de falar. Eu tô orgulhoso pela sua nota A, né? Eu tô orgulhoso? Você tem que mostrar pra criança, não, né? Essa nota reflete o seu esforço. E você pergunta se tá orgulhoso. Então você coloca o foco na criança. O elogio convida as crianças a mudarem pelos outros, ele causa dependência de aprovação externa. Foi por isso que eu foquei tanto no início da live para falar a diferença entre dependência externa, tá? E já o encorajamento, ele mostra para as crianças ter autonomia, entendeu? Então, o efeito a longo prazo do elogio é dependência dos outros.
E já do encorajamento é autonomia. E a Jane Nelson, ela usa um exemplo no livro dela que é Crianças de 0 a 3 anos, que eu gosto bastante, que ela diz que o elogio é como um doce industrializado. Ele é para todo mundo. Sabe aqueles carimbos nos cadernos, né? Parabéns, você foi demais, você fez isso, você fez aquilo, não é? Já o encorajamento, ele não pode ser dado para a mesma pessoa do mesmo jeito. Porque se eu pego um desenho, por exemplo, da Valentina, da Isabela, da Sofia, por exemplo, das três, eu posso falar que lindo para as três. Agora, se eu quero encorajar, eu tenho que falar: nossa, ficou muito legal o jeito que você escolheu essas cores, a maneira como você fez esses traços, esse vermelho aqui ficou bem destacado. Para Valentina, talvez eu vou falar coisas diferentes. Então, é isso que tem que ficar claro para vocês, que o elogio, ele é uma coisa muito massificada para todo mundo. Já o encorajamento, ele é diferenciado. Essa é uma terminologia que a disciplina usa para diferenciar elogio e encorajamento, mas a ideia principal, independente do nome que você use, é que você entenda esses conceitos que eu estou dizendo. Que você saia dessa live hoje pensando sobre a maneira como você estimula com que a criança encontre os seus reforçadores internos. Se é porque você está falando ou se é porque dentro dela ela está encontrando maneiras de se autoavaliar. A gente precisa ensinar a criança autoavaliação, sabe? E não avaliação externa, porque senão ela não vai ter autoestima. Ela vai ter estima baseada no que os outros falam dela. Então, se a gente quer que a criança tenha autoestima, a gente tem que ensinar autoavaliação. Para que cada vez que ela faça alguma coisa, que ela olhe para o seu trabalho e olhe aquilo que ela pode fazer de melhor, por conta dela, e não por conta do que alguém falou, tá bom? Olha, a Nida tá falando: Mel, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Ó, isso aqui, tá? Eu vou considerar como encorajamento. Me senti super encorajada. Obrigada, gente. Obrigada. Muitas luzinhas acendendo. Que legal. A Helena tá perguntando se a live vai ficar salva. Gente, eu vou tentar salvar a live e vou tentar postá-la no YouTube. Mas da outra vez eu tentei salvar e eu não consegui, tá? Bom, já estou falando há 1 hora, né? Espero que tenha trazido para vocês reflexões, que vocês entendam que a gente precisa ensinar as crianças a encontrar reforçadores internos, né? Nos atendimentos eu ajudo os pais a perceberem isso, e eu sempre me deparo com a mesma situação, com crianças que elas aprenderam a serem elogiadas e buscar na aprovação do outro, e não em si mesma. Então, se eu entendo que essa criança não vai ficar só na minha casa, que ela vai para a escola, que ela vai conviver com outras crianças, eu preciso muito ensinar essa criança a ter autoavaliação, para que ela também consiga se sentir importante, independente do que a outra pessoa fala. Que se uma pessoa fala para ela: você é feia, ela entende: tudo bem você me achar feia, isso é só a sua opinião sobre mim, isso não virou eu, entendeu? É muito legal quando uma criança fala isso pra você. E eu quero que vocês consigam também vivenciar isso na casa de vocês, tá? E para finalizar, quero convidar vocês, para quem não está participando dessa turma do curso Como Lidar com Comportamentos Difíceis, Como Lidar com o Mau Comportamento, ter um novo olhar sobre o mau comportamento, que clique no link da bio para participar, tá bom? Porque a próxima turma vai ser só em outubro. Esse curso vai ser aberto sempre de 3 em 3 meses, tá? Ah, André, você tá falando que comecei psicologia porque você me inspirou. Nossa, esse foi encorajamento e tanto, hein? Que legal. Muito obrigada, Andressa. Fico muito feliz por você. É uma profissão que muda vidas, sabe? Cada vez que eu vou dormir, eu sei que eu fiz algo de bom para a vida das pessoas, e isso é algo que nenhum dinheiro paga. É muito transformador. Você sempre vai receber muito mais do que você doar. Uma profissão muito bonita. Ajudar a vida das pessoas a se tornarem melhores, né? Porque a terapia, o auxílio de um psicólogo, não é fazer a vida da pessoa ser melhor, é fazer a pessoa entender e ter um novo olhar sobre a vida. Então, nem sempre as pessoas vão ter dias maravilhosos e fantásticos, porque isso não acontece na vida de todas as pessoas, né? Na vida de ninguém. Ninguém vai ter dias fantásticos, maravilhosos todos os dias. O que um terapeuta ensina é a pessoa a aprender a lidar que ela é muito maior do que isso, e que dias difíceis também chegam ao fim, né?
e que você pode conviver com pessoas que te acham feia, que não gostam de você, que tá tudo certo, tá? Então, um beijo pra vocês. Ó, sintam-se abraçados, abracinho virtual pra vocês. E eu queria que, se você sentiu que essa live fez diferença pra você, que você coloca pra mim aqui um coraçãozinho, uma carinha, uma lâmpadazinha. Participe desse momento, porque eu vou olhar cada um que tá respondendo pra ver se fez diferença. Carolina, Milena, Nari, Helena, Roda de Matemática, Kelly, Lulu Borges, Doçuras Gutierrez, Nari, RCMND, Henri, Betânia. Gente, que legal. Tô muito feliz de ver tantas carinhas aqui. E sexta-feira, 8h30, outra live, tá bom? Essa semana eu me organizei pra fazer live pra vocês, mas eu pretendo, a partir de semana que vem, estipular uma vez por semana pra fazer live, tá? Então, um beijo pra vocês. Eu que agradeço a presença. Agradeço todo mundo. Ó, que bom que você ficou e amou. Vou tentar gravar agora. Espero que o Instagram nos ajude. E aí, se vocês quiserem ver novamente a live, vocês vão encontrar ela lá no YouTube, tá? No YouTube vocês colocam SMAPA, Escola de Mães e Pais, que vocês vão encontrar o YouTube. Tem até uns vídeos meus lá. Tem pouco vídeo, né? Mas, assim, eu tô pretendendo fazer mais. Um beijo pra vocês e boa noite. Fiquem com Deus, gente. Bracinho. Tchau, tchau.